Boa noite, bom dia, boa tarde a todas e todos. Hoje nós temos uma convidada super especial, a querida Luciana Zaterca, professora doutora, com uma carreira lindíssima, né? Falando rapidamente aqui uma síntese do Lattes, ela é licenciada e bacharel em Química pelo Mackenzie, tem bacharelado também em Filosofia pela USP, o mestrado em Química Orgânica pela USP, mestrado em Filosofia pela USP, doutorado em Filosofia também pela USP, aí o pós-doutorado em História das Ciências pela PUC, né, de onde eu a conheço, e outro pós-doutorado em Filosofia da Ciência pela UFPR. Atualmente ela está como professora associada na Federal do ABC, professora de Filosofia Moderna e Teoria do Conhecimento, atuando na graduação e na pós. Ela é professora do programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal do Paraná desde 2020. Tem experiência na área de filosofia, particularmente em História da Filosofia Moderna e Teoria do Conhecimento. Ela atua nos temas Razão e Experiência na Modernidade, Filosofia Experimental no século XVII, ênfase nas obras de Bacon, Bento Spinoza, Robert Boyle e John Locke. Nos últimos anos, dedica-se à área da filosofia da química, especialmente na temática da biografia, dos materiais e do transhumanismo. Bárbaro, Lu, muito obrigada por ter aceito o convite. Estamos, assim, na expectativa de ouvi-la. É um prazer, Thaís. Você sabe o quanto eu gosto de você, pessoal e profissionalmente, o respeito que eu tenho, o carinho, enfim, o teu entusiasmo, o teu profissionalismo, todo o teu trabalho em história da ciência, em ensino de ciências. A gente vem construindo um grupo aí de pessoas que conseguem trabalhar e se gostar ao mesmo tempo. Então, isso é realmente um privilégio. E um convite seu não é um convite, é uma ordem, e, portanto, é uma delícia estar aqui conversando com você e com esses alunos e alunas desse grupo tão querido. Eu trouxe para vocês aqui, na verdade, uma fala de um artigo recente que eu publiquei, intitulado A Química como Parte da Cultura, e vocês vão ver que nele, na verdade, eu abordo algumas questões ligadas, evidentemente, à história e à filosofia da química, mais especificamente sobre a imprevisibilidade de algumas entidades químicas. Então, vamos lá, para situar um pouco a questão. A gente sabe que, do ponto de vista da história e da filosofia das ciências, nos últimos anos, além do aumento do interesse, especificamente pela filosofia da química, a gente assistiu, sobretudo, isso é muito interessante, uma virada material, o que eles chamam de material turn, em filosofia e história das ciências. Essa viragem material, ela está interessada, sobretudo, em colocar instrumentos, objetos, materiais e práticas no centro dos relatos históricos. Desde o seu passado alquimista, a química sempre trabalhou com e sobre os materiais, de modo que a história da química também é, evidentemente, uma história material. Assim, na esteira disso que hoje se chama de viragem material, cabe a história e a filosofia da química tomarem as substâncias químicas, os químicos que as criam e as indústrias que fabricam, como fazendo parte, é claro, da cultura, da sociedade e da política. Ao longo dos 2 últimos séculos, os químicos e a indústria química passaram a desempenhar, eu penso, de certo modo, um papel de arquitetos, tanto da matéria quanto da sociedade. Portanto, as entidades materiais que os químicos produziram e produzem são partícipes, é claro, da história humana, como da história do nosso planeta. Podemos, então, considerar que todos esses novos materiais
e as configurações sociais orientam os químicos a prosseguir algumas questões de investigação e a negligenciar outras, de modo que é claro que os produtos da química integram, além de valores cognitivos internos à própria química, interesses econômicos, demandas sociais, médicas, militares, ambientais. A química é um saber único. Por quê? Porque o seu lugar, o seu locus, está entre a ciência e a tecnologia, o teórico e o prático, o abstrato e o concreto. A química, ela não encontra a sua filiação somente no âmbito conceitual, mas, pelo contrário, suas raízes localizam-se no que a gente chama da tradição do maker's knowledge, dos artesãos, dos artífices. E talvez, é legal a gente pensar que talvez por essa ser a sua identidade epistêmica, ela nunca esteve no hall das ciências centrais, como a física, a matemática ou a astronomia, e em tempos mais recentes, a biologia. A filosofia da química, ela teve, de fato, uma institucionalização infinitamente mais tardia. Nesse sentido, como nos mostra, por exemplo, Bernadette Bensot-Vincent, a química sempre foi vista, pelo menos por aqueles, como Alexandre Koiré, que a valoram da perspectiva do status dominante, ou seja, da física ou da astronomia, que sempre estimam muito mais o valor conceitual, do abstrato, do teórico, como literalmente uma ciência impura, o modelo ideal de tecnociência. De fato, uma de suas especialidades, ou melhor, especificidades, encontra-se na sua preocupação o quê? Material, operacional, e tendo como pressuposto essa orientação mais aplicada, acaba sendo vista e compreendida, a gente sabe disso, como a grande responsável pela degradação do meio ambiente, implicada com todos os materiais que prejudicam a saúde humana, os animais e a natureza em geral. Essa desconfiança certamente tem sido justificada também por inúmeros acidentes causados pelos produtos químicos. De fato, é inegável. Química e perigo são indissociáveis. As demandas sociais pelo estabelecimento de regulamentos protocolares que visem proteger os trabalhadores das indústrias químicas, o seu entorno ambiental, humano, bem como os consumidores, são salutares. Mas é necessário deixar de lado a ilusão de que os riscos são todos controlados. Por quê? Porque os acidentes são o ordinário da química, inscritos nas próprias substâncias que manipulamos e que resistem a uma total domesticação. Ao longo do século XX, foram recenseados mais de 30 mil acidentes ou incidentes no mundo. Eu lembro de um importante de 2020, que devastou o porto e parte da cidade de Beirute, no Líbano, tendo sido provocado, vocês se lembram, pelo nitrato de amônio, fundamental, é verdade, para a fabricação de fertilizantes, mas com sua conhecida propriedade explosiva. Assim, muito melhor do que fantasiar com o risco zero, é necessário, além de uma máxima prevenção, promover pesquisas que antecipem a reparação desses efeitos dos acidentes que sempre, inevitavelmente, ocorrem. Seria legal a gente pensar, num primeiro momento, que a química tem uma natureza transgressiva. Em que sentido? De um ponto de vista antropológico, aqui a química desafia as grandes divisões de nossa cultura, entre o natural e o artificial, a natureza e a cultura, o inerte e o vivo, o puro e o impuro. Do ponto de vista epistemológico, ela desafia igualmente a divisão estabelecida entre ciência e técnica, fazer e conhecer, representar e intervir. Enfim, do ponto de vista ontológico, além de manipular entidades materiais já conhecidas, vocês sabem que os químicos criam novas, desafiando também a divisão entre realismo e positivismo. A ontologia desses objetos materiais se explicita exatamente a partir das coisas que os químicos consideram existir e o que os permite agir, o que também demanda identificação e classificação.
Portanto, eu diria que a química tem como um de seus maiores objetivos, ao estudar e mapear as propriedades das moléculas, bem como de alguns sistemas macromoleculares, eu grifo criar novas substâncias. Assim, essa ciência do concreto lida com as substâncias que o tempo todo nos rodeiam: comidas, bebidas, materiais sintéticos, drogas e fármacos, bem como armas biológicas, químicas e nucleares. Ao lidar, portanto, com corpos reais, a química tem que enfrentar dois problemas fundamentais: a capilaridade e os modos de existência dessas substâncias fabricadas. Afinal, produtora de artefatos, a ciência química é indissociável dessa capilarização social, política ou econômica. O que eu estou querendo dizer é que a química não pode ou não poderia perder de vista as transgressões e a capilaridade tecnocultural dos artefatos criados no laboratório. Além disso, é fundamental ter em perspectiva os modos de existência desses novos artefatos. Afinal, a gente sabe que muitos deles permanecem habitando o nosso mundo por muito mais tempo do que o desejado. Pensem, por exemplo, numa fralda ou numa garrafa PET, que demora pelo menos 400 anos para ser degradada. Assim, ter em vista a temporalidade desses materiais se torna um dever para esses especialistas. Embora a gente possa partir, eu diria, da premissa que a síntese de uma determinada substância, é claro, deve objetivar, sobretudo, utopicamente, né, um potencial benéfico para a sociedade, a gente sabe que não é isso que ocorre. Do ponto de vista geral, esse potencial benéfico nem sempre acontece, pelo menos isolado. Por quê? Porque, no limite, isso é fundamental para quem trabalha com filosofia da química, cada nova molécula pode ter inúmeras ameaças em potencial que ainda ignoramos. Um caso exemplar e famoso é os CFCs. Vocês sabem, compostos artificiais que possuem cloro, flúor e carbono em sua estrutura. Como são gasosos, foram utilizados a partir da década de 30 nas tecnologias de refrigeração e aerosol, devido à sua relativa estabilidade e segurança. Na época de sua introdução, aliás, eles foram considerados fundamentais, por quê? Porque eles substituíram substâncias altamente tóxicas e inflamáveis, como o cloreto de metila e o dióxido de enxofre, além da amônia líquida, conhecidos como refrigerantes da primeira geração. Porém, alguns anos mais tarde, descobriu-se os perigosos efeitos dessas substâncias para o meio ambiente, em especial quando eram lançados na atmosfera, causando destruição do nosso ozônio. Assim, o que foi originalmente considerado uma grande vantagem dos CFCs, sua estabilidade, tornou-se um problema ambiental significativo. Essa é uma situação relativamente comum quando a gente aborda a introdução de novos produtos químicos e sua capilarização. Por quê? Porque a avaliação é baseada somente ou principalmente nas vantagens frente ao produto que está sendo substituído. Ora, do ponto de vista específico, efeitos biológicos imprevistos podem ocorrer por causa da quiralidade. Vocês se lembram? Esse atributo geométrico atribuído às moléculas que impedem que elas possam ser sobrepostas às suas imagens. A química possui um campo de estudos importante que diz respeito exatamente à configuração das moléculas, seus aspectos tridimensionais. Assim, a gente sabe que duas moléculas com fórmulas absolutamente idênticas podem ter propriedades muito distintas, pela simples alteração do lugar de uma dupla ligação, por exemplo, ou de um OH, de um C-dupla-O, de uma determinada função. Em outras palavras, dois compostos idênticos em todos os seus aspectos, exceto pelo fato de serem estereoisômeros, podem acarretar diferenças importantes em um dado organismo. Esse é o caso muito triste da história do uso da talidomida, composto existente na forma de uma mistura de equivalente de isômeros, o S e o R. Essa substância, ou melhor, essa mistura de enantiômeros,
foi prescrita, acho que muitos de vocês também sabem, para auxiliar mulheres grávidas contra enjoos entre os anos de 1957 e 62. Depois de descoberto o seu caráter teratógeno, ou seja, causador de vários tipos de defeitos congênitos, como perda de audição, alterações oculares, malformações na laringe, traqueia, pulmão e coração, retardo mental em 6,6% dos indivíduos afetados, ela foi retirada em parte do mercado. Pesquisas feitas após o episódio sugeriram que um dos enantiômeros, o S, está relacionado com os efeitos da talidomida, mas o R é o responsável pelas suas propriedades sedativas e anti-inflamatórias. A tragédia da talidomida forçou a uma nova regulação nos medicamentos e aponta claramente para a insuficiência do âmbito epistemológico para lidar com essas completas questões da química orgânica. Afinal, não levar em consideração análises de risco e de precaução é uma questão, sobretudo, ética e não epistêmica. Mas, além dessas especificidades epistemológicas relacionadas à constituição mesma das substâncias químicas, ou seja, ligadas à estrutura e à função das moléculas e, portanto, da complexidade das substâncias criadas e utilizadas pela ciência química, outro fator nos chama a atenção. A química de hoje em dia, ou seja, a química contemporânea, ela distancia-se da química moderna, aquela do Boyle, do Bacon e etc. Por quê? Porque hoje em dia ela opera num âmbito de complexidade que se afasta do determinismo. A complexidade pode ser aqui entendida quando, por exemplo, num determinado sistema, surgem propriedades não esperadas quando as suas partes ou os elementos estão isolados. O todo físico, químico ou biológico não é, a gente sabe, o mero resultado da soma de suas parcelas. Ou seja, não basta apenas o conhecimento das partes de um dado sistema. E essa complexidade obriga-nos a refletir sobre a égide de uma epistemologia não causal, em que novos elementos como a incerteza, a contingência, a imprevisibilidade, o risco, a desordem e a destruição estejam presentes. A emergência dessas novas relações com outras substâncias, com o meio ambiente e com a vida humana se torna, então, essencial para um filósofo da química. Assim, as pesquisas em filosofia da química não devem e não podem mais ficar restritas a questões teóricas, experimentais ou mesmo pedagógicas, mas sim considerar o que a gente poderia chamar do âmbito da vida, ou seja, os elementos do mundo vivo em seu devir social, cultural e ambiental. Nesse sentido, em nossos estudos, nos meus estudos, privilegiamos uma abordagem filosófica de algumas entidades químicas a fim de tentar discutir e mostrar alguns elementos científicos, sociais e ambientais que constituem as suas biografias. E eu lembro aqui que biografar um material significa fazer convergir elementos da filosofia e da história da química e de sua indústria com aspectos sociais, culturais, históricos, ambientais e geopolíticos. Com isso, o nosso objetivo é construir para o entendimento da química como parte da cultura e não apenas como uma ciência meramente utilitária. De fato, embora possamos partir da premissa, como eu disse, de que uma síntese da substância deve objetivar, sobretudo, o potencial benéfico para a sociedade, a gente sabe que isso não ocorre sempre. Por quê? Porque cada molécula tem ainda um vasto conhecimento que ignoramos. Ou seja, o ganho de conhecimento deve ser comparado com o aumento do desconhecimento ou com a falta de conhecimento definido pelo número de propriedades que ainda restam a conhecer quando você joga, por exemplo, uma determinada substância, os organismos geneticamente modificados, por exemplo, num determinado lugar. Com cada produção de uma nova substância, o âmbito do não conhecido aumenta, não tem jeito.
bem como a sua reatividade química. Não tem como não acontecer isso. Portanto, em geral, o que acontece? A síntese de novas substâncias, como eu disse, produz muito mais não conhecimento do que conhecimento, embora isso varie em casos particulares em que a síntese é realizada para melhorar ou qualificar conhecimentos mais gerais. Mas, além do interesse acadêmico, a produção de não conhecimento pela síntese de novas substâncias é de interesse geral. Por quê? Porque se as novas substâncias saem dos laboratórios e tornam-se parte do nosso mundo da vida, isso faz necessariamente aumentar a sua capilaridade, e, portanto, a sua complexidade. Pensemos mais uma vez no caso dos plásticos, que, embora sejam desenvolvidos fundamentalmente para serem descartáveis, muitos possuem, de fato, uso de minutos ou horas, demoram 500 anos para se descomporem. Copinhos de fraldas, por exemplo. Copinhos de café, por exemplo. Hoje, existindo nas indústrias, nas lojas, nos supermercados, mas também estudos complexos mostram os plásticos presentes nas urinas, nas fezes e agora na placenta de homens, de mulheres e animais. Outro estudo, esse é um estudo novo que eu estou começando a fazer, que eu queria trazer para vocês, inclusive no segundo semestre deve sair um artigo meu a respeito dele, é o caráter situado de algumas substâncias químicas, em especial as anfetaminas. Uma classe de substâncias psicotrópicas, pertencente, está aqui para vocês, à função orgânica amina, que foram produzidas com o objetivo de imitar a função da adrenalina, um mecanismo de defesa natural do nosso organismo. Sua estrutura deriva da efedrina, um medicamento milenar chinês extraído do gênero efedra, usada, inclusive, não sei se vocês sabem, por muitas culturas como descongestionante nasal, tratamento de asma e estimulante. Um sujeito chamado Nagai Nagayoshi, químico e farmacologista japonês, isolou a metafetamina a partir exatamente da estrutura da efedrina pela primeira vez em 1885. E 2 anos depois, a anfetamina foi sintetizada na Alemanha pelo químico Lazar Edeleanu. A fórmula química da anfetamina é C9H13N e sua base é geralmente um óleo incolor, volátil e insolúvel em água. O sal mais comum é um sulfato, um pó esbranquiçado, solúvel em água, sendo essa a forma da maioria das formulações ilícitas, podendo também ser encontradas sob a forma de comprimido. As anfetaminas, gente, existem em 2 formas oticamente ativas, a dextro e a levo, e elas são normalmente consumidas sob a forma dextroanfetamina. Essas drogas, vocês sabem, possuem ação direta no nosso sistema nervoso central, atuando sob transportadores dopaminérgicos, noradrérgicos e transportadores de serotonina. Durante muitos anos de pesquisa, diversas substituições na estrutura química das anfetaminas foram realizadas, gerando, é claro, outros fármacos com inúmeras propriedades e usos. Aqui eu queria analisar a dupla relação de produção de uma nova droga e seus usos sociais e culturais. A dupla relação. A gente sabe que muitas vezes a síntese de uma molécula não se deve exclusivamente a causas meramente de âmbito teórico ou experimental, ou seja, de motivações estritamente teóricas ou, com muitas aspas, desinteressadas. Mas essa síntese é guiada por um conjunto de relações e de interesses materialmente dados por indústrias, pelo mercado ou pela própria sociedade. Importante notar que questões de ordem social, cultural e econômica foram fundamentais para o desenvolvimento químico e farmacológico das drogas. As moléculas, gente, não são descobertas, mas elas são fabricadas e reproduzidas. Não existe uma droga que preceda a sua socialização.
fármacos são constituídos e desenvolvidos em relação a contextos mutáveis, sociais e culturais precisos. Depois de sintetizada por Helena Nu em 87, a anfetamina começa a ser comercializada em 32 como inalador para aliviar a congestão nasal sob o nome de benzedrina. A ampliação do uso e da aderência a questões de ordem política e militar ocorre durante a Segunda Grande Guerra, pois foram utilizadas para aliviar a fadiga, aumentar a vigília e reforçar a resistência de centenas de soldados nos dois lados do fronte. 5 anos mais tarde, a benzedrina surgiu na forma de pílula, chegando a vender mais de 50 milhões de unidades nos 3 primeiros anos da sua introdução ao mercado. Já nos anos 50, essas drogas ganham uma nova dimensão e passam a ser prescritas com muita frequência nos Estados Unidos, sendo indicadas para enfermidades como narcolepsia, alcoolismo e depressão. Na década posterior, ela sofre mais 2 acréscimos consideráveis. Se adapta ao mercado de caminhoneiros devido às suas propriedades estimulantes e, em seguida, pesquisadores descobrem que alguns derivados de anfetaminas possuíam uma propriedade singular para o mercado da nossa sociedade contemporânea, são inibidores de apetite. Os emagrecedores, como são conhecidos, passam a ser sintetizados tanto em laboratórios farmacêuticos como por farmácias de manipulação. O metilfenidato, derivado anfetamínico sintetizado por Leandro Parizon, foi patenteado em 54. É um fármaco estimulante do sistema nervoso central, cuja fórmula está aqui para vocês: C14H19NO2. Seu princípio ativo atualmente é encontrado, com certeza vocês conhecem, em medicamentos de referência e altamente comercializados, como a Ritalina e o Concerta. Inicialmente, tinha como aplicações terapêuticas propriedades para diminuir a inquietação motora, aumento de concentração, atenção e memória. Hoje, a gente sabe que ganhou um lugar fundamental em nossa sociedade, sendo prescrito no âmbito educacional para crianças com transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Segundo a ONU, é um relatório de 2019, o comércio mundial, está aqui para vocês, de metilfenidato, aumentou no período, olha que loucura, entre 2008 e 2017, visto que a fabricação em 2008 era de 1,5 milhão de doses diárias definidas para fins estatísticos, enquanto, em 2017, o valor atingiu 2,4 milhões. Conforme o relatório Report of the International Narcotics Control Board, da Organização das Nações Unidas, o metilfenidato é o estimulante mais consumido no mundo e seu uso necessita de um controle especial devido ao seu potencial de abuso e dependência. No Brasil, ele foi aprovado em 98 para o tratamento do TDAH em crianças a partir de 6 anos de idade e no tratamento da narcolepsia em adultos, um distúrbio que causa sonolência excessiva durante o dia, e eu não sabia, mas afeta bastante, entre 0,2% a 0,5% da população mundial. Bom, se as anfetaminas, no início do século XX, eram utilizadas para problemas respiratórios, narcolepsia e fadiga, essas substâncias psicotrópicas se capilarizaram de maneira impressionante nos dias atuais, apresentando, e isso que me importa, um uso não terapêutico e frequentemente ilegal. Em outras palavras, hoje, milhares de pessoas saudáveis fazem uso recreativo dessas drogas. Aqui entra em cena um outro modo de existência dessas substâncias que eu chamaria de performance mental. Afinal, melhorar a produtividade de todos é um dever de nossa sociedade, marcada, como diz Bill Churran, pela plena era da positividade. De fato, a busca pela positividade
e pelo pleno reconhecimento social, tem se tornado um estímulo para prescrições farmacológicas meramente recreativas e instrumentais. Observamos que o tipo de consumo dessas anfetaminas e seus derivados em pessoas saudáveis atinge escalas alarmantes, pois elas possuem a capacidade de intensificar a atenção, melhorar o pensamento, aperfeiçoar o desempenho físico, otimizar a memória e a concentração, aumentar o tempo de vigia e elevar, enfim, a capacidade produtiva em geral. Se no passado o uso não terapêutico das drogas era feito para facilitar a transe entre o mundo do profano e do sagrado, tendo um significado, eu diria, muito mais espiritual, hoje esse uso tem direta associação com o aumento da eficiência e da nossa produtividade. Isso significa uma relação do uso das anfetaminas e seus derivados com elementos de ordem institucional. E eu estou pensando aqui na saúde, na educação, no trabalho e na economia, ou seja, com o mundo da cultura em um sentido mais amplo. Bom, vamos agora pensar, ou melhor, pensar nos desdobramentos epistemológicos desse mapeamento que eu fiz para vocês. Eu gosto muito do Alfred Whitehead, quando ele problematiza, por meio desse livro que está aqui para vocês, o método de invenção. Quando ele problematiza, Whitehead, esse método de invenção, ele discute que os objetos materiais, como as moléculas, existem sempre em um determinado ambiente material e informacional. De fato, tanto as indústrias químicas como as farmacêuticas não produzem moléculas isoladas. Você não produz uma molécula isolada num tubo de ensaio. Há um ambiente de entidades informativas e materiais que penetra na constituição de uma determinada entidade. Quando eu, por exemplo, pego uma molécula e consigo trabalhar com as suas duplas, ou eu tiro uma função daqui e coloco no carbono 2, eu estou fazendo o quê? Eu estou operando informações dentro dessa molécula. Ou porque eu quero que ela entre no nosso organismo mais rapidamente, ou eu estou querendo minimizar algum efeito secundário. Eu estou o quê? Eu estou mexendo com as características informacionais dessa molécula. Assim, é por isso que as moléculas são melhoradas e enriquecidas por meio da prática laboratorial. Tá certo? Informações, sei lá eu, como a potência, o metabolismo e a toxicidade das drogas são fundamentais para a invenção desses novos materiais informados. A química, diferentemente de outras disciplinas teóricas, não consegue muitas vezes prever propriedades a partir de leis gerais. As existências são fundamentais. Nesse sentido, a química deve ser, sobretudo, vista como uma ciência, isso eu acho fantástico, de relações ou associações. E, portanto, uma determinada molécula ou substância deveria ser compreendida como uma entidade não somente física ou química, mas eu grifo, sobretudo, histórica. E agora eu acrescento histórica e cultural. As propriedades de uma molécula de água são diferentes em temperaturas acima e abaixo de zero. As propriedades de um átomo de hidrogênio ligado a uma molécula de água são diferentes das de um átomo de hidrogênio ligado a um cloro. As propriedades de uma substância variam consideravelmente se ela contém impurezas ou não. Devemos lidar com entidades reais que estejam em contextos relacionais determinados. É interessante que essa perspectiva teórica nos ajuda a compreender o caráter situado da ciência química. Olha que interessante. Um estudo feito em 2002 por Émile Gonard com a metadona nos Estados Unidos e na França, intitulado, está aqui para vocês, Metadona, 6 efeitos na pesquisa dessa substância, apresenta, no mínimo, resultados instigantes.
a autora sugere que os efeitos desse narcótico dos grupos dos opioides devem ser compreendidos levando em conta os dispositivos, os aparelhos que eu utilizei para desenvolver os estudos com a metadona. De um lado, os estudos feitos com pesquisadores dos Estados Unidos mostraram que a metadona bloqueia a síndrome de abstinência causada por outras drogas, como a heroína. E, portanto, os estudos nos Estados Unidos revelaram que ela devolve ao usuário uma vida normal ou ordinária. Ao contrário do que ocorreu com os estudos franceses, que apontaram que a droga não possui efeitos terapêuticos. Gonard conclui que, para compreendermos essas diferenças, eu cito para você, está aqui, há necessidade de um exame sobre as técnicas empregadas nos dispositivos experimentais para medir, gerar efeitos e associar esses efeitos às substâncias. Este estudo, eu penso, abre as portas para novas pesquisas que enfatizem a relação mundo-aparelho-experimentador proposta por um outro filósofo da química chamado Tom Haré. Se assim for, não podemos deixar de enfatizar, por fim, as consequências dessa nova forma informacional ou por medida das pesquisas em química. Até agora, as smart drugs, as drogas inteligentes, são aprovadas apenas para determinadas doenças, narcolepsia, TDAH, em determinadas doses. Preocupações significativas devem existir sobre os impactos desses fármacos quando usados, por exemplo, por pessoas saudáveis, ainda mais em doses excessivas. Como esses medicamentos modulam importantes sistemas neurotransmissores, como a dopamina e a noradrenalina, os usuários assumem riscos significativos com o seu uso não regulamentado. Sabemos que os riscos são uma questão fundamental da utilização em massa em âmbito recreativo das anfetaminas, podendo causar dependência, ansiedade, efeitos cardiovasculares acentuados, taquicardia e arritmias. Mais do que isso, se ingeridas em altas doses, podem ainda causar efeitos neurotóxicos, acarretando, por exemplo, lesões irreversíveis em neurônios dopaminérgicos. Hipertemia periférica, por meio da ativação do sistema adrenal e o surgimento de efeitos comportamentais estereotípicos. Todos esses fatores podem ou não ser evidenciados, como vimos, dependendo da dose, do ambiente, da interação com outras drogas e, é claro, do corpo de cada indivíduo. Por meio dessa análise da capilarização das anfetaminas e seus derivados, penso que podemos notar que a utilização de uma droga pode se expandir dependendo da sua forma de sociabilização no âmbito da cultura e de seu uso na esfera individual, considerando as interações entre indivíduo e sociedade. Os efeitos de uma droga, em decorrência do abuso, estão intrinsecamente associados, é claro, pelas imagens, pelas percepções que se constroem socialmente sobre a substância química. A sociedade atual aceita a doença, mas não admite o sofrimento, a inquietude e a angústia. Baixa produtividade, sono, tédio, angústia, lentidão, tristeza, depressão, decepção não devem ser sempre medicados ou evitados a todo custo, pois são, afinal, partes constituintes do que é um ser humano. A ciência química e sua indústria desempenham um lugar central na sociedade contemporânea. A partir de uma noção básica do que a cultura de uma sociedade se manifesta por meio de uma variedade de formas de comportamentos sociais de seus membros, de sua relação com a natureza e com outras culturas, queria apontar para vocês, então, com esse breve texto, que a filosofia e a história da química, eu penso, podem contribuir na compreensão da prática e do uso da química na nossa sociedade. Essa presença pode se manifestar de maneira direta através do fornecimento de materiais úteis para diversos usos,
mas também de maneira indireta e frequentemente negligenciada. A negligência pode se revelar, por exemplo, na falta de investigações acerca do comportamento de determinadas entidades químicas em diferentes contextos e diferentes concepções de vida orgânica, bem como acerca da permanência em diferentes temporalidades dos resíduos derivados de determinadas entidades. Assim, nessas reflexões, procurei destacar que os produtos da indústria química e os riscos associados a eles são indissociáveis. Isso porque, como eu disse no começo, os acidentes são o ordinário da química, inscritos nas próprias substâncias que manipulamos. Consideramos, então, ser necessário analisar os benefícios que a ciência química presta à humanidade com o mesmo interesse que os malefícios causados por seus produtos, por exemplo, a toxicidade e os desastres ambientais. Essa dualidade, porém, está longe de ser uma parte trivial da atividade química. Por exemplo, a água, que graças ao químico é purificada e chega a bilhões de pessoas ao redor do mundo, em alguns lugares pode se tornar tóxica e mortal por meio das consequências dessa mesma ciência que purificou a água. É claro que, para aprofundar essa dualidade da química, é importante também uma problematização com relação à própria autonomia ontológica e epistemológica da química. O filósofo da química, Joachim Schumer, ao delimitar aquilo que seria, ou que ele chama, o núcleo duro da química, propõe uma interessante conceitualização sobre essa temática. Sua estratégia foi a de descrever passo a passo a construção do que seria essa autonomia ou essa identidade epistêmica da química a partir do comportamento das substâncias químicas em contextos materiais precisos. Esse comportamento indicava uma característica importante da química, seu interesse pelas substâncias, pelas transformações provocadas por diferentes relações reativas. Por favor, acompanhem. Tanto a composição quanto a reatividade das substâncias químicas, diz Schumer, resultavam não de um a priori, de uma essencialidade substancial, mas, como eu já apontei com Whitehead, um jogo de relações entre elas próprias. Essas substâncias não podem ser conhecidas a priori, mas construídas por meio de processos de purificação ou de síntese e deveriam ser compreendidos como os nós de uma rede de relações. Segundo ele, essa compreensão revelava que a estrutura lógica de sistematização e de classificação do conhecimento químico consistia em uma peculiar organização em rede da dinâmica, eu grifo, relacional das substâncias químicas. Essa filosofia relacional da química, sustentada por Schumer, foi também seguida por outros filósofos. Um deles, eu acabei de citar para vocês, Ron Haré, que também exemplifica a adoção de uma perspectiva epistêmica relacional. Assim, ele adotou o fantástico conceito de affordances para analisar a natureza dos estudos químicos ao afirmar que os fatos químicos são atributos não de um mundo independente, revelado pelo uso de aparelhos, mas são propriedades disposicionais de uma entidade híbrida, ou seja, uma união indissolúvel do experimentador, do aparelho que ele usa e do mundo no qual essa substância vai ser jogada. Essas duas filosofias relacionais da química hoje em dia têm sido estudadas por outros teóricos. Um deles eu pus a capa do livro aqui para vocês, Jean-Pierre Loret, que tirou conclusões originais e ofereceram uma nova perspectiva para uma filosofia relacional da química. Eles consideram que tanto os corpos químicos como as práticas experimentais devem ser investigadas do ponto de vista da relação. A proposta, portanto, é a de não aplicar uma abordagem relacional como desenvolvida na física, na filosofia, na lógica e na biologia, mas estritamente identificar
a química, ou seja, os conteúdos necessários para uma abordagem relacional que se adeque às práticas dessa ciência. Assim, ao acompanhar a pesquisa de um laboratório que estudava dados quânticos em relação à reatividade das substâncias, concluíram que o trabalho teórico é também ele totalmente relacional, na medida em que os químicos quânticos, eles entrelaçam diferentes modelos, dados empíricos de vários instrumentos, conhecimento e know-how, além de estimativas teóricas para determinar uma dada geometria molecular. Ou seja, mesmo em âmbito quântico, é essa perspectiva relacional, contingente, situada, que tem que ser levada em consideração. Se estabelece, assim, a necessidade de se analisar substâncias químicas naquilo que eu chamo de diferentes ecossistemas, pois o seu caráter relacional e situado a contextos específicos faz emergir efeitos distintos e, como eu disse, muitas vezes imprevisíveis. Sugerimos, então, ser necessário ampliar o escopo dessas filosofias relacionais da química, de modo a abarcar também outros tipos de relação estabelecida pelos produtos da ciência e da indústria química com as sociedades e com o meio ambiente, e, portanto, com as temporalidades de seus diversos modos de existir no mundo. Uma breve, então, fechamento para a gente abrir para a conversa. A partir, então, dessa discussão ou dessa problemática, eu acredito que as instituições de pesquisa, tanto públicas como privadas, e as indústrias que tornam possível a existência das substâncias químicas na sociedade e no ambiente, deveriam promover, eu grifo, pesquisas multi-estratégicas. Assim, vocês podem acompanhar, toda pesquisa científica é conduzida seguindo, é claro, uma estratégia de investigação, que, primeiro, restringe os tipos de teorias, modelos, analogias, técnicas e simulações que podem ser usadas no curso da pesquisa. Segundo, seleciona os tipos de dados empíricos que o cientista busca obter e relatar, assim como os fenômenos e aspectos a serem observados e pesquisados. Hoje em dia, a gente sabe que é possível preservar alguns ideais balizadores da atividade científica, como a imparcialidade e a neutralidade na avaliação de teorias e hipóteses, ancorados, portanto, em valores cognitivos, e, mesmo assim, assimilar outros valores na escolha de estratégias de pesquisas. Portanto, consideramos que ampliar a presença cultural da química também está associada à adoção de perspectivas multiestratégicas, na qual, principalmente, a responsabilidade em relação aos contextos sociais, ambientais e éticos são essenciais. Senão, a nossa sociedade capitalista, neoliberal e consumista irá demandar das indústrias drogas cada vez mais poderosas para lidarmos com essa era da plena positividade, e os riscos e as incertezas continuarão aumentando exponencialmente.